Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, rompendo em fé e começando mais um programa Conexões. Hoje o tema está imperdível, de verdade. Quem é que não quer entender a respeito de juros abusivos? Eu vou ter o privilégio de bater um papo aqui e explorar, entender tudo sobre esse tema com o advogado Diogo Monção. E o Conexões já está no ar. Que privilégio meu de estar aqui no meu sofá batendo um papo com o advogado Diogo Monção. E o tema, gente, o tema todos nós queremos entender. Juros abusivos. Meu amigo, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E eu vou te explorar. Estamos aqui para isso. Porque o tema é instigante e todos nós, eu acredito que de alguma forma, já passamos, já sofremos, já fomos vítimas de juros abusivos. Você concorda comigo? Sim, concordo. Estou trabalhando nisso tem 10 anos, né? Que eu mais vejo. 10 anos já que está nesse trabalho, nessa área? Exatamente. Olha, já é um tempinho, já tem um legado aí, uma históriazinha, uma bagagem. De sofrimento. Não, de atender bem o pessoal que te procura. Exatamente, pelo menos ajudar, né? Verdade. As pessoas que estão precisando. Diogo, eu tenho o privilégio de conhecer um pouquinho do seu histórico, do trabalho excepcional que você faz nesse sentido, com os seus clientes, sobre juros abusivos. Mas o que você fazia antes de estar, nesses 10 anos, à frente desse trabalho? Eu trabalhei no escritório que realmente trabalhava para banco. Eu trabalhei 2 anos antes de eu formar. E depois que eu formei e passei na prova da ordem, eu vi que eu precisava de mudar de lado, né? Pegar aquele conhecimento que eu aprendi trabalhando para instituições financeiras e ajudar um pouco o consumidor, porque realmente o consumidor é lesado a todo momento. Olha que interessante isso que você acabou de falar. Você esteve um tempo de um lado da mesa e depois você optou para ir para o outro lado da mesa defender o consumidor final. Exatamente. Olha que visão interessante essa sua. Você estudou, formou e falou, não, eu vou prestar o meu serviço para quem realmente precisa. Por quê? É porque realmente quando eu trabalhava para a banca, eu começava a ler as cláusulas contratuais, principalmente de empréstimo, e realmente eu pude perceber que era abusivo, né? A abusividade realmente era leonina. E o consumidor, ele ia na instituição financeira e assinava o contrato realmente devido à precisão dele. Porque se ele lesse o contrato, realmente ele não teria Diogo, nem conta corrente. Então, essa historinha que as pessoas falam aí é verdadeiro, que a gente não lê contrato e não sabe das particularidades e das minuciosidades que estão no contrato que nos prejudicam absurdamente? Exatamente. Isso é verdade? É verdade. Se a pessoa lê, ela não assina. Não assina, porque realmente são cláusulas leoninas. Outra piadinha que a gente ouve no dia a dia. Eu comprei um carro financiado e paguei 3. Isso procede? Procede. Isso é verdadeiro? É verdade, é verdade. Meu Infelizmente Deus. É verdade. Pessoal de casa, presta atenção nisso aí. Eu fiz um comentário com ele aqui, aleatório, que é uma piada que a gente ouve. Eu comprei uma casa financiada e paguei 3. Eu comprei um veículo financiado e paguei 3, 4. E, para minha surpresa, o nosso convidado falou que isso procede e é verdadeiro de fato. Presta atenção nisso. Explica para nós aí como é que acontece esse mover aí que você compra um carro e paga 3. Essa multiplicação de valores. Essa multiplicação, né? Aí, terrível. Na realidade, quando a gente compra um veículo, o banco ele te empresta um valor, mas ele cobra juros, que são os juros remuneratórios. Esses juros é até certo de pagar, isso é bíblico, tem legislação pertinente. O que acontece é que nesse contrato são embutidos outras taxas. E é por isso que a gente chama de juros abusivos, que além do banco cobrar os juros remuneratórios, ele cobra também outras taxas. Taxa de abertura de contrato, taxa de emissão de boleto, também tem a taxa de serviço terceiro que você está pagando pelo serviço do vendedor que te vende o carro.
Quando vai embutir isso no contrato, realmente multiplica o valor do empréstimo e... Mas de uma forma assim tão agressiva, de 2, 3 vezes mais, é isso mesmo? Sim, sim. O pior de tudo é que a nomenclatura que consta no contrato, ou seja, o nome que vem escrito nas taxas, são nomes realmente complexos e é aí que o consumidor não entende mesmo. Quando vem escrito lá, taxa de serviço terceiros, a pessoa não entende o que se trata, só que ela está pagando... O que é o terceiro? A gente não tem a menor ideia disso. Exatamente, ela está pagando o serviço de uma terceira pessoa, qual seja, por exemplo, o vendedor. E todo financiamento, a gente deu exemplos aqui de comprar uma casa, de comprar um carro, todo financiamento que a gente faz é abusivo ou tem alguns que são mais justos? Não, todos os financiamentos não são abusivos. Geralmente, a abusividade vem no contrato de CDC e leasing e arrendamento mercantil, que são contratos de veículos. Por exemplo, muitas pessoas me perguntam sobre contrato habitacional. Aí é caso a caso, é uma pontualidade. Porque muitas vezes a maioria dos financiamentos são feitos pela Caixa, né, que é um banco estatal. Então, realmente, os juros é um pouco baixo. Agora, financiamento veicular, ou seja, veículo, de carro e de moto, realmente eu posso... de falar com os meus 10 anos de experiência, que são 90% a 95% de certeza da abusividade contratual. Gente, olha que número alto, né? Olha o que você está falando, entre 90% e 95% dos contratos, sim, nesse segmento, normalmente são abusivos. Sim, infelizmente, né? Diogo, como é que eu, que sou leiga, fiz um contrato, como é que eu sei, porque você me deu uma margem aí de 5% que pode ser justo, os juros. Como é que eu, que sou leiga no assunto, vou saber diferenciar se aquele contrato especificamente tem juros abusivos ou não? Ou eu teria que buscar os préstimos de um advogado em qualquer sentido? Não. A princípio, você não precisa de um advogado para ver se o contrato tem abusividade ou não. Ok. Na realidade, o que acontece? O Banco Central tem no site dele, consta algumas taxas, que é a taxa média de mercado. Essa taxa média de mercado varia de 12% a 20% ao ano. Então, quando você pegar o seu contrato, você vê se ali tem até o dobro mais 10%. Se passar desse valor, o seu contrato está abusivo. Se ficar dentro dessa taxa média de mercado, que é apontado pelo Banco do Brasil, ou seja, uma instituição pública, aí seu contrato não tem abusividade. Mas, Luzinalva, pela minha experiência, quando chega cliente, eu pego o contrato, entro no site do Banco Central e vejo a taxa, 90% de abusividade. Não, por isso que você adiantou esse número tão alto, né? Entre 90% e 95%. Infelizmente. Infelizmente. Inclusive, quando a gente fala de taxa média de mercado de 12 a 20, se você entrar no site do Banco Central, você vai ver que tem instituições financeiras lá que cobram 500% ao ano. Então, assim, eu acho que até uma cliente de primeiro grau consegue perceber que tem abusividade no contrato. E quando eu percebo que eu estou sendo lesada, procuro os préstimos do seu como advogado, tem como reverter, eu tenho como reaver esse dinheiro a mais que eu paguei? Sim. Geralmente, quando a pessoa está pagando o empréstimo ou o financiamento do seu veículo, do carro ou de moto, o juiz já manda reduzir em 60% o valor da parcela dele. Quando a pessoa quita, já tem o contrato lá quitado, o juiz manda restituir os valores. E isso é o que está acontecendo aqui no nosso Fórum de Belo Horizonte, atualmente. Olha! Fórum aqui de Belo Horizonte. E isso costuma levar um tempo? É rápido? Porque a gente sabe que as leis do nosso país são morosos, os resultados são demorados, são morosos. Isso aí de reaver, mudar valor de parcela, reaver valores pagos a mais, isso é rápido? Luzinalva, eu não gostei desse sorrisinho seu, não, tá? Eu não gostei desse sorrisinho assim. Ah, meu Deus, não é bem assim, não. Eu vou explicar. Assim, é porque geralmente todos os clientes que eu atendo me fazem essa pergunta. É o seguinte, hoje, aqui no fórum, né? Pergunta que não quer calar, né, exatamente, no fórum são 36 juízes, né? São 36 pessoas pensando diferente. Então, tem juiz que chega às 8 horas da manhã e vai embora às 18. Se seu processo for distribuído numa vara dessa, a probabilidade dele andar mais rápido é muito maior.
Agora, infelizmente, a gente sabe como é que funciona o serviço público. Tem juiz que chega meio-dia e vai embora 2. Então, infelizmente, se o processo for distribuído numa vara dessa, a probabilidade dele demorar vai ser um pouco maior. A gente está sujeito a essas particularidades aí de horários, né? Exatamente. De desempenho desse juiz. Inclusive, eu queria só fazer uma ressalva aqui. Por favor, fica à vontade. Quando a gente entra no site do tribunal, a gente vê a lista de classificação de produtividade de juiz. Então, quando a pessoa me pergunta, eu falo assim, eu posso te falar sobre a celeridade de sua ação depois que eu distribuir. Porque aí eu vejo a lista de classificação. Se o juiz ele produz muito ou não. Olha que lastimável isso. Tem que saber acompanhar para ver em que mão você caiu. Exatamente. Em outras palavras. Exatamente. Existem esses entraves também do nosso Poder Judiciário. Diogo, deixa eu te fazer uma pergunta. Todas as assessorias financeiras que prometem reduzir são confiáveis? Não. Inclusive, essa questão aí é muito debatida entre a gente, principalmente lá na Ordem dos Advogados, porque existem contadores também que tentam prestar esse serviço, mas... Contadores? Exatamente. Mas não é o habitat natural dele, não é a área dele. Exatamente, está se aventurando, né? Na realidade, essa questão de juros tem que ter especialidade. É a mesma coisa quando alguém me pede, a gente sempre tem uma amiga, né? Fala assim, eu caí numa blitz, ou fulano de tal está preso. Eu prefiro não ir porque eu não sou especialista em direito penal. Então, se não eu se for atrever lá, a ir numa área específica de outro, né? Exatamente, eu vou lá e vou atrapalhar. Então, existem advogados que realmente não preferem não trabalhar com isso, porque em Belo Horizonte em si, que eu conheço, tem 4 ou 5 advocacias especializadas em juros abusivos, não mais, porque realmente é um assunto muito específico. Você falou e fez uma observação importante. Não é toda porta, todo escritório que tem alguém com a especialidade de cuidar de juros abusivos. Não é. Não é. Né? A pessoa tem que ter já uma experiência. Tem que ter especialidade e principalmente bagagem. Exatamente. Porque senão você não vai obter nessa sua ação sucesso. Exatamente. Hoje nós já temos alguns julgados relacionados a essas taxas que eu falei que era abusivo. Mas, como eu te falei, são 36 juízes, 36 cabeças pensando diferente. Tem juiz que eu já sei o entendimento dele, ele acha que a pessoa realmente, quando ela assinou aquele contrato, ela tem obrigação de pagar? Ela tem obrigação. E aí, nessa vara em específico, o processo ainda demora mais porque a gente tem que recorrer. Nossa, porque, infelizmente, é um juiz... É mais um tempo aí investido e gasto, né? Tem que recorrer. Infelizmente, existem juízes retrógrados ainda em relação a essa abusividade. Ainda acha que você assinou consciente, você é responsável, tem que quitar, tem que pagar. Sim, e no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor ainda fala contrato de adesão, né? Porque quando a gente vai fazer um empréstimo, um financiamento, a gente assina um contrato de adesão. O que seria um contrato de adesão? A gente não discute as cláusulas, está ali pré-pronto, você assina ou não assina, né? Ou seja, é isso ou isso e não tem conversa. Agora, Diogo, você teve vários e incontáveis sucessos com essas ações. Sim. A gente já sabe que você está há muito tempo no mercado, tem uma vasta experiência e tem obtido sucessos nas suas ações. Tem um percentual mais ou menos específico que eu posso mensurar que você consegue abater? Tem um percentual específico? Sim, tantos por cento? Sim, de 70% a 80%. Como? De 70% a 80%. Na verdade, quando o cliente chega, a gente dá uma... Gente, é um número muito alto. Exatamente. Dá uma analisada no contrato e de bate-pronto a gente já vê abusividade. Mas nós temos um contador que trabalha conosco, ele faz uma planilha técnico-financeira, da qual a gente junta no processo e distribui a ação. Inclusive, tem alguns juízes que pedem para refazer essa planilha no contador judicial. E 99% das vezes a nossa planilha que está certa, porque em alguns casos também o banco junta a planilha. E realmente até a planilha que ele junta no processo é com déficit, né? Ou seja, cálculo errado. Entre 60% e 70%? Não, é de 70% a 80%. Ah, de 70% a 80%. De êxito em diminuição dos juros abusivos. Outra pergunta que não quer calar. Sim. Quanto tempo, mais ou menos? Eu comecei um processo com você de juros abusivos hoje, dia 7 de fevereiro.
Sim. Quando é que eu tenho uma sinalização de que isso está caminhando para os finalmente e eu vou ter êxito? Já começar a reaver o meu dinheiro. Quando a pessoa ela ainda está pagando de 2 a 3 meses para o juiz reduzir o valor da parcela. Então, por exemplo, o valor da parcela da pessoa era R$1.000 hoje no carnê, 1 a 2 meses o valor da parcela dela já vai para R$550 a R$600. É uma média, igual eu te falei, existe um contador. Agora, para chegar nos finalmente sentença, é mais ou menos de 6 meses a 1 ano, devido àqueles entraves que eu te falei de cada juiz, né? Trabalha o pensamento de cada um. E trabalha no seu tempo. Não tem uma legislação que acompanha isso para que eu não caia, sem precisar ler atentamente ou levar para um advogado, que eu não caia nesses juros abusivos? Não tem uma legislação? Legislação tem, ainda é o Código de Defesa do Consumidor, né? Por isso que eu te falei no início da entrevista que existe o Código de Defesa do Consumidor, porque realmente a pessoa, o cidadão consumidor, é muito mais fraco. Eu acho que ninguém nunca ouviu falar em código bancário, porque o banco realmente é a parte mais forte. Nós também temos um julgado de 2016 do STJ, Superior Tribunal de Justiça, falando dessas taxas. É um recurso repetitivo, ou seja, Brasília deu uma decisão que ela vale para o Brasil inteiro, falando que essas taxas que eu acabei de mencionar, taxa de abertura de crédito, que é aquele cadastro que a pessoa faz, taxa de emissão de boleto, cada papelzinho do boleto você paga R$5 a R$6. Esses valores têm que ser restituídos. A taxa de serviço terceiro, que é a comissão do vendedor, taxa de registro de contrato, sendo que o banco ele nem registra o contrato em cartório. Quem tem que pagar a comissão do vendedor que me vendeu bem é o estabelecimento, não eu. Exatamente. Pago. Exatamente. Por isso que o consumidor é lesado a todo momento. E por isso que veio um Código de Defesa do Consumidor em 1990 para tentar diminuir essas desigualdades, né? Instituição financeira e consumidor. Gente, é impressionante. Eu estou aqui analisando o que você está descrevendo de taxas. O consumidor final arca com tudo que seria, na verdade, parte significativa desses gastos, seria quem tinha que arcar, seria a empresa, que está me vendendo bem. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, Luzinalva. Eu acho que ainda, assim, o problema ainda é mais embaixo, porque quando a instituição financeira te cobra uma taxa, por exemplo, taxa de registro de contrato, a primeiro momento fica numa intenção que o banco vai registrar o contrato em cartório, só que ele não registra e ele só está te cobrando esse valor. O contrato também tem taxa... Está descrito lá e ele não presta o serviço? Ele não presta o serviço, é exatamente por isso que a gente ganha as ações. É muito abusivo, exatamente, de verdade. É muito abusivo. Ainda tem desonesto, para não falar outra coisa. É desonesto. Por isso que o dinheiro tem que ser devolvido para o consumidor. Além disso, tem uma taxa lá que chama taxa de inserção de gravame, que ela cobra... numa intenção da instituição financeira pagar o Detran, mas no final quem paga o Detran é o próprio consumidor. Quando no final do contrato ele vai fazer vistoria e passar o veículo para o nome dele, ele ainda paga a taxa do Detran, sendo que essa taxa foi cobrada inicialmente no contrato. Que é isso? Gente, exatamente. É complexo o negócio, né? Exatamente. Na Bíblia já fala isso, Luzinalva, Deuteronômio 22:7, os ricos dominam os pobres. Eu acho que E a gente perece por falta de sabedoria. Exatamente, Luzinalva. Eu acho que a função da gente advogado é tentar diminuir, né, esse domínio de instituição financeira com o consumidor. A orientação de vocês, num caso desse, é de suma importância, é muito precisa e muito importante. Porque a gente não estudou, não tem as informações precisas e específicas, no caso dos juros abusivos, que vocês detêm. Então, assim, essa é a função, nos orientar. O que eu mais vejo é quando a pessoa vai financiar o carro, ela chega, fica naquele vislumbrando o veículo, né, que muitas vezes é um sonho da pessoa. Ela financia o carro e começa a pagar, e em menos de um ano a ficha dela cai. Fala assim, como eu comprei um carro de 50 mil e estou pagando 2? E aí que ela vem conversar, aí ela começa a perguntar, principalmente começa a fazer pesquisa pela internet, no famoso titio Google, né? Até ela chegar um Tem informações truncadas, erradas. Muitas vezes, quando um cliente chega, o consumidor chega no escritório, ele já chega com todas as perguntas aí respondidas. Aí, na verdade, eu explico tudo que ele já sabe. Até porque, se você comprou um carro e está pagando 2 ou 3, acho que qualquer pessoa entende que ali há alguma coisa de errado. Ela não sabe o quê, só que
Tem, e muita coisa de errado. Pois é, qualquer pessoa leiga imagina que tem alguma coisa errada. E tem juiz que acha que não. Que a gente tem obrigação, por ter assinado um contrato, de continuar incorrendo aí nesse erro e nesses juros abusivos. Infelizmente ainda existe isso. Por isso que a gente tem que recorrer e pedir ajuda para a segunda instância, né? E aí a gente sempre ganha, está obtendo isso nessas ações. Vai aí agora uma pergunta de cunho pessoal. Cara. Vou explorar você, eu falei, sim, né? Que eu ia entender toda essa história de juros. Quanto maior o parcelamento, mais é o complicador? Porque tem gente que financia em 24 meses, 36, outros em 72 meses. Quanto maior o tempo, maior é o complicador? Também. É porque, igual eu te falei, cada caso é um caso. Por exemplo, os juros é maior quando a pessoa não dá entrada. Muitas vezes a pessoa dá um outro carro de entrada. Aí é menor o valor do financiamento. Essa segunda questão aí, do número de parcelas, e também tem que ver a questão do veículo, como ele está. Inclusive, eu queria te falar só mais de uma taxa, que é taxa... Não, eu já estou satisfeita de taxa embutida. Não, mas eu já estou satisfeita hoje. Eu acho um absurdo que consta no contrato, chama tarifa de avaliação de bem. Em tese, seria uma empresa avaliar o bem, se ele está batido, né? Se ele já teve PT, algum sinistro. E a financeira, na realidade, ela faz essa avaliação pela tabela FIP. Ela entra no site da tabela FIP, vê o valor do carro e te cobra esse serviço. Ela te cobra de R$800 a R$1.200 só por estar olhando a tabela FIP. E aí, quando eu explico para as pessoas o porquê que elas estão pagando 2 veículos, ela realmente fica abismada, igual você está. Diogo, eu estou assustada. Eu também fico, às vezes. Em torno de R$800 a R$1.200. Só para consultar. Ela foi lá no Google, deu um clique lá. E cobra. Tarifa de avaliação de bem. Você, consumidor, que está me escutando, dê uma olhada no seu contrato para perceber que essas taxas estão inclusas no seu contrato. Gente, isso é muito sério, Diogo. Felizmente, né? Você está assim de cliente de demandas, né? Trabalhando das 8 da manhã às 8 da noite, né? Sim, Luzina, viu? E as demandas iam aumentar depois da pandemia. Porque com essa pandemia as pessoas ficaram desempregadas. Motoristas de Uber mesmo, que rodava bem, né? E conseguia pagar o parcelamento do carro hoje. A Uber diminuiu o valor das corridas, aí já vem esse valor exorbitante de gasolina, e a pessoa não consegue pagar as parcelas e acaba procurando a gente. Diogo, você falou uma coisa agora importante e séria, que eu tenho certeza que tem muita gente aí que está em casa, que está nos assistindo, que são pessoas corretas, pessoas sérias, pessoas que jamais iriam assinar um contrato com a intenção de não sanar as dívidas, de não pagar. Eu tenho certeza absoluta, porque eu conheço alguns casos de pessoas de caráter, responsáveis, irmãos nossos em Cristo, que têm valores cristãos e jamais iria assinar um contrato para não quitar ele, para não pagar. Mas com a questão da pandemia, houve um reverso na vida da pessoa. Exatamente. A pessoa honesta, querendo sanar as suas dívidas, não consegue. Na verdade, por causa disso, a necessidade de um advogado. É porque quando eu converso com as pessoas, Luzinal, o que eu deixo bem claro é o seguinte: o bem que ela adquiriu, por exemplo, carro, uma moto, ela tem que pagar, porque ela está adquirindo um bem para a vida dela. Claro. A discussão da gente é a abusividade, ou seja, só os juros abusivos. Na verdade, a gente não discute o carro, porque o carro a pessoa tem que pagar. E aqueles juros remuneratórios da taxa média de mercado, a pessoa tem que pagar também. Isso é o correto. O que não é certo de pagar são essas taxas que eu acabei de exemplificar. E, além do mais, juros remuneratórios em 500% ao mês. Se você for ver um cartão de crédito, taxa de rotatividade, e for colocar na ponta do lápis, é 500% ao mês. Daí a necessidade de um advogado, porque ninguém aguenta. Não, você falou isso e é verídico. Comprou, ele tem a obrigação, como dever de cidadão, custear as despesas, os pagamentos daquele que ele adquiriu. A briga nossa aqui, a sua briga com a sua equipe lá do escritório, é a questão dos juros abusivos. Exatamente. Que isso aí é um direito que a gente tem. É um direito que a gente tem. E é o famoso quem não chora não mama. Exatamente. Eu acabei de te explicar que em 2016 teve um julgamento do Superior Tribunal de Justiça favorável ao consumidor. Ou seja,
Se você ajuizar a ação, não só comigo, com outro advogado especialista, essas taxas você vai ganhar, porque já está pacificado no STJ. Agora, é o famoso que ele chora no mambo. Quem não entrar, não ganha. Não né? tem. Quem não tentou, não tem nem chance de buscar algum êxito. Continua enriquecendo as instituições financeiras. Diogo, você viu como é que passa rápido? Você estava aqui preocupado com o tempo? Já estamos caminhando para os finalmente. Eu estou vendo ali, eu nem acredito. Poderia ter mais 30 minutos que eu ficaria aqui com o maior prazer. Sabe o que eu tenho para te informar? Que você vai ser obrigado, você ou o Diego... sim. Vão ser obrigados a voltar. Será um prazer, tema instigante, é um tema interessante. Quantas pessoas aí em casa estão nos assistindo, estão atentos, vão dar uma olhadinha nos seus contratos, vão olhar com mais particularidade, com mais atenção os seus contratos. Então, assim, o nosso bate-papo aqui foi muito esclarecedor, eu tenho certeza. E eu gostaria muito que você e o Diego, que faz parte da sua equipe, que é um querido, o Diego, viesse aqui no sofá bater um papo com a gente depois de novo. Claro, vai ser um prazer. Nós já estamos caminhando para os finalmente e eu queria que, por favor, você olhasse para essa câmera aqui e falasse para o pessoal de casa como é que eles devem observar com carinho e detalhes no contrato que ele tem lá em casa agora, que ele fez, que tem juros abusivos, e entrar em contato com vocês. Pessoal, consumidor, pare de pagar juros abusivos, valorize seu dinheiro. Se você não tem um contrato, ligue no saque da sua instituição financeira, peça o contrato e leia. Observe essas taxas, taxa de abertura de crédito, vê a sua taxa média de mercado, se estiver acima de 25%, está abusiva. E dessa forma você pode procurar um advogado especializado, né? Não procure qualquer advogado não, porque tem advogado que não tem essa especialidade. Procure um advogado que realmente vai obter retorno para você e você vai ter o estorno do que você pagou a mais ou a diminuição sobre o financiamento que você ainda está pagando. Excelente. Você sabe que eu aprendi muito aqui hoje, né? Quem é que não compra algo financiado? A gente é vítima. Exatamente. Meu amigo, muito obrigado, viu? Obrigado a você, muito obrigado. Foi um Fiquei prazer. feliz de te receber aqui. Eu que agradeço. Esclarecedora a entrevista. Por favor, volte outras vezes. Será um prazer. Muito obrigado, viu? Obrigado, tchau, tchau. Pessoal, mais um Conexões encerrando. E se for da vontade do Senhor, se a graça, a misericórdia, a bondade dele nos alcançar, estaremos aqui, nesse mesmo horário, a semana que vem, com mais um Conexões. Muito obrigada e até lá.